Você está ouvindo Redação Desconecta. Fala aí, Desconectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, começando mais um Redação Desconecta, o teu podcast semanal que rola todas as terças-feiras às 8 horas da manhã no Spotify e às 20 horas no canal do YouTube do Redação Desconecta. Lembrando aí, galera, antes da gente começar o papo e eu apresentarem a nossa convidada, deixa eu trazer aqui o nosso patrocinador, né? Tá aí o patrocínio por aqui, a Vlut. Vlut é o novo clube de discos de vinil feito para você. Acesse www.vlut.com.br, faça seu perfil, escolha seu plano e receba todos os meses um disco da sua preferência através aí do cadastro do perfil na Vlut. Bom, agora sim, Brody, estamos recebendo aí com muita alegria a Bruna Campos. Bruna, eu tava olhando aqui o teu currículo e eu vou resumir em apenas uma palavra, tá? Quer dizer, duas palavras, tá? Mas eu quero que depois tu conte para nós aí a tua carreira, porque eu tenho muita coisa que tava falando com o Brody. Cara, impressionante quanto tu já trabalhou na área musical, assim, em diversas partes, né? Mas basicamente a gente trouxe aqui pra gente falar um pouco aí sobre direitos autorais, né? E esse problema que está ocorrendo aí com a música feita por inteligência artificial. Primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde e muito obrigado por estar aqui. E se tu quiser fazer uma breve apresentação aí do teu caminho aí, será um prazer para nós te ouvir. Olá, pessoal que está nos ouvindo, é uma satisfação muito grande estar aqui, sempre falar com pessoas que querem adquirir conhecimento, crescer na área da música, né? Eu costumo dizer que é muito gostoso trabalhar com música, mas fica melhor ainda quando a gente vira um profissional da música e vai em busca de cuidar da nossa carreira como se fosse um CNPJ, né? Como se fosse um negócio que a gente tem que entender, abrir as portas, não deixar essas portas fecharem como a maior parte das empresas do Brasil. Assim acontece na música também, muitos profissionais vão idealizar serem grandes, né? Tanto na parte como artista, ou como músico, ou como compositor, como produtor musical, fonográfico, editora de música, só que no meio do caminho vai estacionar por falta de conhecimento. Então, eu estou aí eu vou completar 25 anos no mercado esse ano, por isso que eu já passei por todas as áreas, comecei em gravadora, depois trabalhei em editora, já fui assessora de imprensa e jurídica de artistas, e já trabalho representando a Associação de Gestão Coletiva, tenho uma editora de música, já tive um selo, ele ainda existe, mas eu não trabalho com ele mais, que eu resolvi... Não está ativo. Focar nas questões que outras questões, né, incluindo montar o meu curso, que eu fiz isso providencialmente antes de toda a nossa parada aí daquele momento horrível que nós passamos nos últimos anos, né? Sim. E aí hoje, então eu passei em todas as áreas, já cantei em barzinho, pessoal, já cantei em palco grande, tenho um duo de música sertanejo raiz, então eu procuro atuar em todas as áreas, porque como hoje eu sou uma pessoa muito importante na carreira de algumas pessoas que estão começando, eu acho que é importante eu calçar as sandalinhas, né, e entender o problema ali no chão de fábrica, como a gente chamaria, né? O que um artista está passando. Você está dizendo isso porque você nunca passou pelo que eu estou passando. Não, eu já fui artista de boteco, já fui artista de show maior, já trabalhei em gravadora, editora, produtora musical, para empresários de artistas, já fui empresária de artistas, já estive em todas as áreas que vocês imaginarem, para entender como é a cabeça, virar assim uma chave na minha cabeça. Eu estou conversando com um produtor musical, então eu vou agora pensar como ele. Eu acho muito importante isso. Então, hoje eu tenho uma editora de música, sou representante da UBC,
Eu administro outras editoras também por aqui, atendo alguns selos no Brasil, trabalhando na parte de autorizações, né, buscando as autorizações para regravações, trabalho muito nessa frente, inclusive, hoje em dia, e tenho um curso, o curso Compositor Profissional, que está disponível aí para entrada a qualquer momento, quando você se interessar em saber mais. E meu marido fala que eu sempre esqueço alguma coisa que eu estou fazendo no momento. Mas também, né? Não tem como ser. Aí tem o canal do YouTube, o canal da Bruna Campos, né? Que lá temos aí centenas de vídeos para vocês fazerem uma maratona aí para aprender. E o meu perfil do Instagram, que geralmente eu coloco as coisas mais pulsantes e polêmicas do momento, né? É isso aí, basicamente. Sensacional, Bruna. Pô, demais, né? Não tem como não esquecer de alguma coisa com um currículo desse, né? A gente começa 25 anos de estrada e não é qualquer coisa. E a música, ela é realmente, né? Trabalhar com música, as pessoas, eu vou ser músico. Cara, mas dentro do trabalho com música, pode ser compositor, pode ser intérprete, pode ser empresário, né? Trabalhar com música é um mercado super amplo, assim, né? Exatamente. Tem muitos alunos que fizeram meu curso para compositores e aprendendo o direito autoral, assim, eles conseguiram começar a prestar serviço para artistas. Então, eles entraram no meu curso para ganhar dinheiro como compositores, mas viram que tinha outra... Bom, eu posso pegar tudo isso que eu aprendi e começar a prestar serviço para artistas e cobrar. Então, eles começaram a fazer filiações, né? Tem gente que tem uma preguiça, não custa nada, gente, fazer uma filiação, é só você entrar lá no site da associação e fazer. Mas quer contratar alguém para fazer para você? Existem alguns alunos meus que estão trabalhando nisso, bem eticamente, dizendo, você pode fazer isso de graça, mas se você quiser que eu faça isso, que eu faça os seus ISRCs dentro da sua própria conta como produtor fonográfico. Então, são conhecimentos que eles adquiriram e que agora eles prestam serviço. Então, abrir essa mente, né, Marcelo, abrir a mente e ver assim, se você está aí há 5, 10 anos tocando em bar por um cachê de R$150 para tocar 4 horas, talvez seja a hora de você repensar, não para você sair da música, entendeu? Mas vai aprender outras coisas na área da música que às vezes vão te dar um capital de giro para você poder investir na sua carreira, num álbum, num clipe, né, que custam bastante. Então, eu sempre incentivo isso, né? Sim, demais. Vou fazer um jabazinho aqui, ó. Eu também tenho um selo aqui no Rio Grande do Sul, e eu não sei se tu conhece essa banda. Essa banda é a Ultraman, uma banda que fez muito sucesso nos anos 2000, né? E a gente está lançando, depois de 9 anos, eles estão lançando 2 músicas. A primeira música já foi para as plataformas digitais, e a segunda ainda não. E a gente está lançando meio que... Está em pré-venda aí. O nosso selo é o Made in Soul Records. Esse aqui é um compacto, né? Como a gente costumava simpaticamente falar, né? Single, ó. Então você vai acabar de me dar uma razão. Eu falei, gente, vai prensar LP. Vai fazer fita cassete, coisas que os seus fãs queiram consumir, pegar. Exatamente. Ler uma ficha técnica. Aí um seguidor escreveu lá, escreveu um palavrão, né? Aí você ferrou com tudo, falar de LP. Eu falei, meu filho, tem artistas que estão lançando seus projetos em LP, então você tem que ficar ligado, né? A produção de LP aumentou 6% em 2024. Não é muito, se você olhar assim, o total do que se faz de LP. É 0,6% do mercado. Só de ter um aumento, mas é um produto muito nichado, né? A nova geração, ela não sabe o que era o prazer da gente abrir o plástico do... né? É verdade. Abrir aquele encarte, deitar na cama para você devorar o encarte, né? Eles querem tudo muito rápido, muito na mão, assim. Mas um fã mesmo, não. Um fã, ele vai consumir esse produto mais... Antes da gente começar a falar um pouco daquele assunto mais polêmico que a gente vai falar, deixar mais pro meio aí do podcast, até para segurar a audiência. Vocês gostarem de mim? Tu tocou num assunto muito importante, assim, né, hoje. O que acontece? Hoje a gente tem as plataformas digitais aí, e há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo sobre o quanto o artista ganha, né? Agora eu não vou saber de cabeça, mas é 0,06 centavos
de dólar, se não me engano, a cada... Não sei se é 1 play ou a cada 1000 plays, não vou me lembrar de cabeça. Aí a gente começa a prestar atenção em artistas que estão olhando para esse formato. Esse aqui é um outro lançamento também nosso, já do Júpiter Apple, né? O Júpiter Maçã, também outro artista aqui do Sul, né? Que infelizmente nos deixou faz 10 anos. E aí tu começa a prestar atenção por que os artistas, não só artistas pequenos independentes, mas renomados como Taylor Swift, por exemplo, estão olhando para esse formato, mas com muita vontade, né? Porque a Taylor Swift tinha uns 2 discos atrás, ou 1 disco atrás, eu não me lembro, que é o Midnight, ela tem 4 capas diferentes. E aí tu falou no super fã, né? Então, assim, o fã, né, os mais novos talvez não tenham um toca-disco, ou pretendem comprar, né? Mas tem aquela parada de conexão com o artista, e a conexão aqui na mídia física, ó, é tátil, né? Grande. É grande. Né? Exatamente. Não tem no digital, né? Eu acho que o fã consegue entender na hora que eles começam a reclamar. Às vezes eu abro o X e o pessoal tá reclamando que algum álbum saiu do ar. Já aconteceu com a Taylor Swift. Pô, se você tiver um LP, você não corre esse risco, ele tá na sua casa. Não pode, porque ali nas plataformas, algumas vezes os acordos de direitos autorais, eles vencem, aí alguma faixa fica lá indisponível, às vezes sai o álbum inteiro, depois volta. No caso do LP prensado na sua casa, você não passa por esse desgosto de abrir, quero escutar esse álbum hoje, ele não está disponível, sai na internet reclamando que saiu do ar. São negócios, né? Às vezes os combinados, eles vencem, né? E até se renovar, você fica aí sem ter a sua música preferida ou seu álbum preferido para ouvir. E eu acredito muito nessa questão de você fazer um carinho no artista. Eu vi esses dias, acho que a Luísa Sonza também falou que o fã-clube dela aguardar, que ela vai fazer o LP. A Beyoncé, o último lançamento dela, acho que ela fez os fãs fazerem uma fila, né? Comprando o CD, né? Cowboy Carter, né? Então, assim, gente, tem uma movimentação. Se existe uma movimentação, você vai, vou esperar para ver no que vai dar. Não, aproveita agora que está barato ainda. Nem é barato, mas ainda está barato prensar um LP. Não espera todo mundo começar a fazer e o preço subir, daí você ficar reclamando, mas é muito caro para fazer, porque é um dos motivos pelos quais, além da pirataria, né? A gente parou de ter a mídia física, era o preço. Eu me lembro... Quando eu trabalhava em gravadora, uma das últimas prensagens que se teve assim, um álbum com encarte, o encarte 12 com 3 dobras, que daria 12 por 48, um encarte bom ali dentro, saía R$4,50 por CD. Caramba! Entendeu? E isso porque tinham leis a gente prensava na Zona Franca de Manaus. E tinha estados como Mato Grosso do Sul que tinha isenção de ICMS para álcool. Mesmo assim, saía R$4 a unidade. Aí a gravadora colocava para vender para o lojista a R$17,90. E aí, isso você tem que lembrar que a gravadora tinha que pagar o direito autoral. Então, além de esses 4 e pouco para descontar, mais os impostos que ela pagou, 10% de direito autoral. Então, a margem dela era pequena, porque ela tinha que pegar aqueles R$5 ali que ela ganhava por CD e fazer outros projetos, ela bancando, porque a gravadora antigamente ela bancava a master, né? E bancava toda a divulgação. Não tinha esse lance de investidor que chega com dinheiro e faz uma parte da gravadora que tinha que fazer. Então, talvez tenha um movimento de retorno aí, né? Que é interessante a gente ficar sempre de olho, né? Para não ficar para trás. E depende do artista, o contrato que ele tem com a própria gravadora, ele vai ganhar mais do que os milhões de plays, né? Se é um artista super famoso, milhão de plays que ele tem no streaming, né? Para ele é muito mais vantajoso. E a conexão, né? Se ele vender um LP, ele já vai ganhar mais do que ele vai ganhar no streaming. Exatamente. O Ivan Lins falou numa entrevista, né, um tempo atrás, não sei para quem, que perguntou quanto que você ganha no streaming. Ele ficou extremamente frustrado, falou assim, se eu te contar que é 0,0000, sei lá o quê. Ivan Lins, né, que é um... esse vídeo dele, né? Viralizou. Então, e isso é uma coisa, chega a ser até preocupante, porque o artista fez essa música, se dedicou a fazer aquilo ali, né, teve
pensou naquelas notas musicais, pensou naquelas palavras que ele ia transmitir, gravou um disco, vai para o streaming, tem que ter lá, sei quantos, 10 mil plays para ganhar 1 centavo. Chega a ser um absurdo, né? A gente teve uma transferência de valores que a gente chama do físico para o digital, né? O digital não conseguiu cobrir o que o artista ganhava no físico, que também havia reclamações a respeito disso, porque os contratos de gravadora eram 10% para o artista, os famosos 10% do artista, né? E 90% para a gravadora, mas tem que lembrar que o artista não tinha que se preocupar com bancar nada, era tudo feito pela gravadora antigamente. Hoje o artista tem que contratar toda a equipe, que é a falsa independência, né? Que a música independente não tem, essa independência que eles pregam, né? Você fica dependente de dezenas de profissionais. Se você não souber fazer, você tem que contratar quem faça. E eram todos esses profissionais que as gravadoras tinham antigamente e devolviam 10% para o artista, né? Hoje, o artista ganharia muito mais, com certeza, se tivesse produto físico. Que fosse R$100 por mês, gente. O lance é que tem artista que, por exemplo, com menos de 1.000 plays, o Spotify já não paga mais o artista. Né? Porque eu acho horrível, né? Essa decisão deles, mas enfim. Eu falei na época, então agora aí, valendo, menos de 1.000 plays no Spotify você não recebe direitos autorais. É complicado. Inclusive o CEO, eu sempre me esqueço o nome dele lá, o CEO do Spotify, ele falou que, cara, hoje a música é de graça, né? Tipo assim, pra ele, que ele tá ganhando em cima, né? E distribuir, tem a distribuição das gravadoras. Obrigado. E ele deu essa declaração, né? De que não só essa, né? Chamou de conteúdo a música de conteúdo. Pouco, trabalhe mais. Essa foi a declaração. Tá achando que tá ganhando pouco? Então, em vez de lançar uma música por mês, lança uma por semana. É essa a mentalidade deles. Nós queremos que você trabalhe, porque os nossos 30%, que é o que a gente retém quando sua música toca, estão garantidos, né? E você que se vire. É isso, mais ou menos isso que ele fala. Então, eles nunca vão sair perdendo, né? Quando começou o podcast, eu percebi no exato momento da criação dos podcasts nas plataformas que o que eles estavam tentando fazer era reduzir o valor do pagamento de autoral. Porque se você tem assinatura de pessoas que ouvem música, todo mundo ouve música, você tem que tirar da assinatura de todo mundo 12% para pagar autoral. Se você tem metade dos seus clientes não escutam música, só ouvem podcasts, né, você vai pagar 50% menos do que você estava pagando. Então, na hora que entraram os serviços de podcast, eu falei, cara, o que eles estão querendo fazer é diminuir o valor que eles pagam de direito autoral. Então, ninguém vai correr atrás de cobrar direito autoral das músicas que estão dentro dos podcasts, que é uma receita que a gente não recebe, né? Entendeu? Mas eles nunca vão sair perdendo, eles sempre vão sair ganhando e a gente e a gente fica aqui brigando, né? A gente brigando entre nós por o compositor cobra muito para autorizar a música, o artista paga pouco, aí fica artista brigando com o compositor, e o culpado disso tudo é quem? É a plataforma que tá fazendo a gente brigar por migalhas, né? E acrescente-se a isso aí mais um monte de música, que a gente começa a entrar no nosso tópico, né? Primeiro, antes da gente falar das músicas feitas por inteligência artificial, a gente pode falar de empresas nas quais o Spotify, eu não sei qual é a relação que elas têm com o Spotify, mas elas criam músicas meio que de autores fantasmas, né? Assim, tipo, criam um artista do nada e joga para dentro da plataforma, né? Aí o Spotify fica lá, não medimos esforços para barrar os fake streams, os artistas fake, né? Eu não acredito nisso, eu acho que eles são coniventes e se as pessoas estão ouvindo, ele deixa elas ouvindo, porque vai ter uma hora que eles vão identificar as músicas de IA, e se essas músicas de IA não tiverem direitos autorais reservados, são músicas gratuitas dentro da plataforma deles. Ainda não é assim, ainda as pessoas não são honestas em dizer o que é a música criada por IA ou não. Mas vamos falar de uma plataforma grande que nós temos aí, o Suno, por exemplo.
O Suno, ele tem uma assinatura gratuita, que você pode ficar brincando lá, e uma assinatura paga. Na assinatura paga, que eu não entendo a cabeça dos compositores. Quando eu falo para eles, tomem cuidado, porque vocês têm que ler os termos de uso, eles ficam defendendo a plataforma e brigando comigo na internet, porque eu digo assim, leiam os termos de uso, eles vão lá e falam assim, mas na assinatura paga eu fui lá ler. Eu posso usar essa música como sendo minha, comercialmente, eu posso distribuir nas plataformas digitais. Eu falei, tudo bem, mas você lê o artigo que está escrito que é enquanto a sua assinatura estiver ativa? Você vai pagar para sempre essa assinatura? Não vai ter nenhum momento que você vai desinstalar o Suno, você vai cansar de brincar, você vai, entendeu? E aí esse fonograma passa a estar ilegal na internet, né? Porque ele não coloca lá assim, ó, quando você parar de assinar, você tire essa música das plataformas digitais. Não, ele só diz assim que se você for um assinante, você pode usar essa música comercialmente onde você quiser, né? E eu acredito que todas as músicas que são criadas no Suno, tanto na assinatura gratuita quanto na paga, já tem uma sinalização dentro do metadado desses áudios. Eu acredito que eu acho que eles não são bobos, não. E uma hora que tiver um acordo aí, um acordão com as plataformas, para eles pagarem direitos autorais, quando fizer acordo com o ECAD, fizer acordo com as gravadoras, eles vão falar, beleza, nosso acordo está fechado, então agora eu quero que vocês façam o seguinte, eu vou fornecer todo o meu banco de dados para vocês e vocês vão desmonetizar as músicas de usuários que colocaram essas músicas na internet e não poderiam. Beleza? Beleza. É um clique, gente, é só. Eles só precisam mandar os áudios para o YouTube, por exemplo, e o YouTube pega, através do Content ID, desmonetiza todos os vídeos. Até aí, a gente pode imaginar, beleza, tá bom, estou preparado para isso, mas eu vou te fazer outra pergunta. Vamos supor que você fez essa música e você comercializou e com muito sucesso você autorizou ela para um artista grande. Vamos colocar aqui a Ludmilla, gravou a música. Uhum. E aí você não contou que foi uma música criada por inteligência artificial. E nessa derrubada e desmonetizada, o YouTube vai lá e desmonetiza uma música comercial da Ludmilla, porque você simplesmente criou no Suno e não contou que é uma música criada por inteligência artificial. Vocês veem a dimensão? Nós estamos conversando sobre isso aqui e muita gente vai dizer, nossa, mas é a Amazônia do Apocalipse, né? Isso aí. Mas eu cantei uma bola há 2 anos, não sei nem se faz tudo isso, que eu falei o seguinte, quando o Spotify anunciou que ia começar, não ia mais pagar pelas músicas com menos de 1.000 plays, eu falei, alguém vai pagar essa conta, né? O que eles vão começar a fazer? Vão começar a cobrar de artista para subir a música nas plataformas? Alguém vai pagar essa conta. E aí agora nós temos a nossa maior agregadora, por exemplo, atuante no Brasil, que é o NRPM, não sobe mais nenhum álbum sem cobrar. Né? Olha só off-step você tem que pagar a anuidade, não é assim? Alguém pagou a conta. Começou ali. Aí eu disse, sabia, por quê? Porque as agregadoras do it yourself, né, que cobram pouco ou nada para você subir um fonograma, elas têm uma estrutura para bancar, e elas bancam isso ali com esses centenas de milhares de artistas que têm menos de 1.000 plays na plataforma, que para o artista não é nada de dinheiro, mas um somatório para uma agregadora é uma receita. É bastante. Que ela usa, por exemplo, para pagar uma nuvem, para guardar tudo isso, né? Isso tudo tem um custo, né, gente? A nuvem do Spotify tem um custo para o Spotify, né? Então, esses artistas que não monetizam, que representam pouquíssimo dinheiro para eles, eu acho que mais cedo ou mais tarde vai começar uma cobrança para você subir um álbum para lá, não sei. A gente sempre, quando toca nesse assunto nos grupos aí com colegas profissionais, sempre vem alguém que fala assim, isso jamais vai acontecer. Tá bom. O Spotify, ele publica todo ano um documento onde ele coloca os custos dele. Lá tem o custo que ele gasta com a nuvem do Google que ele usa.
Não é barato. Entendeu? Então, assim, eles devem resultados para os acionistas. Se esse resultado não aparece, o valor de mercado deles cai, né? Despenca. Enfim, isso é um monte de coisas que se passam na minha mente. Mas não ter razão, mas eu acho que... Mas o que tu tá falando é certo, né? Tu pode ver, né? O próprio Netflix aí começou a dar... Quer dizer, o Netflix demorou para entrar no break-even, que a gente chama aí dentro de startups, esse mercado de tecnologia. Uhum. Demorou para dar dinheiro e quando ele conseguiu dar dinheiro, teve uma crise, entre aspas, ali, que eles começaram a perder de novo, né? Assim, e aí o que tu falou é certo. Os acionistas o que nós vamos fazer para levantar essa grana, porque eu não posso ficar cash burn pro resto da vida, né? Queimando dinheiro aqui pro resto da vida. Eu tenho um limite, 2, 3, 4 anos, né? Que é o fundo de investimento, que normalmente é isso que os caras, 5 anos vai, mas agora 10 anos não tem como. E eles não têm coração, assim, o mercado, ele não tem coração, não, né? É número, né? Você pode estar trabalhando ali dentro do Netflix como CEO e aquele é o seu emprego. O acionista, ele tem ações dessa empresa e de outras. Exato. Se você não está dando lucro, ele te abandona no meio do caminho e vai o dinheiro dele em outro lugar. Exato. Mas o mercado da música é extremamente lucrativo, é difícil, né? As pessoas fazerem isso. Tanto que a gente vê lá naquele seriado do Spotify, o combinado deles, né? Não sei se ficou muito claro para as pessoas que as gravadoras são proprietárias do Spotify, né? Mas, assim, nos bastidores a gente... sabe que teve um dinheiro que foi emprestado para eles se tornarem a empresa que eles são, e depois de não sei quantos anos, dizem 20 anos, né, eles passariam a ter um percentual maior dentro do Spotify. Especulações aí, né? Então, negócios. Você quer as nossas músicas? Para a gente não derrubar o seu negócio, nós seremos sócios. Aí a gente se coloca num lugar muito ruim, né? Porque nós precisávamos das gravadoras e das editoras brigando pela gente ali dentro do preço do digital, só que como que eles vão brigar pela gente se eles são... Nossa, sério. Então eu não vejo muito a saída, né? Um conflito gigantesco. Eles estão atuando dos dois lados, né? Tava lendo essa semana um artigo falando sobre artistas independentes, né, e como isso acaba prejudicando toda uma cultura em todos os segmentos musicais, né, todos os estilos, né. Eu estava lendo um artigo que saiu na The Atlantic, os caras entrevistaram o Ted Gioia, que é um cara que ele é um cara de jazz, assim, ele começou como músico de jazz, aí teve um problema nas mãos, não pôde mais tocar e começou a ser resenhista, né, trabalhar como um historiador de música nessa área e tal. E aí ele tava comentando, né, esse negócio dos plays, por exemplo, né, ter menos plays, o próprio Spotify te sugerir sempre as mesmas coisas quando tu entra na tela inicial dele, né, o trabalho do algoritmos, e ele tá dizendo, cara, que a gente, não é que a gente tá numa decadência musical, mas a gente está numa estagnação justamente por esse jogo de interesse de tocar sempre as mesmas coisas para as mesmas pessoas. Não que isso não existisse, né, a gente tinha o rádio, né, ainda existe o rádio, né, mas tu conseguia fugir de uma certa forma, né, e com os algoritmos eles meio que, sei lá, cara, criaram um megazord desse negócio, assim, tu não consegue mais ver pros lados. A assim, gente podia para a loja e descobrir outras coisas na loja. Hoje a loja que coloca a gente numa bolha. Inverteu o papel, né? Essa semana eu estava vendo uma menina nova que eu comecei a ver o conteúdo dela até por um material que eu tinha, era uma opinião que eu tinha diferente da dela, mas eu gosto muito de pessoas novas entrando no mercado da música, principalmente como influenciadores, e o perfil dela chama Bia Song, eu não sei se vocês já viram, e ela é de Minas, é de BH, né? E ela estava levantando uma questão essa semana, e se o Spotify não mostrasse mais o número de visualizações para as pessoas? Interessante. Como seria? Olha aí. Aí alguém escreveu para ela assim, o Spotify fez, mas eles fizeram o negócio deles em cima disso. Aí eu fui lá, comentei e falei, não, na verdade o negócio do Spotify foi em cima das playlists.
né? Eles viram que as pessoas gostavam de selecionar as suas playlists com as músicas, músicas para estudar, músicas para malhar, as músicas dos anos 90, e você fica ali naquele aplicativo, e quando surge um outro serviço igual, Deezer, você fala, pô, mas eu vou mudar de aplicativo, minhas playlists estão todas feitas ali, então você deixa a pessoa dependente do aplicativo, e para fazer playlist você precisaria assinar, isso é contado no seriado dele, exatamente, as playlists que eram o filão, né? E aí eu comecei a pensar, e se a inteligência artificial entrar no Spotify e a gente possibilitar falar para o Spotify o seguinte, não quero mais uma música que esteja na 50 mais, né? Você fala para ele como a gente fala para o ChatGPT, cria uma persona lá e fala, olha, a partir de hoje, Spotify, eu só quero ouvir músicas qualificadas como sertanejo raiz, que é o meu segmento, né, por exemplo. Não quero mais ouvir funk, não me mostra nenhum funk. Daí você abre o Spotify, só tem o que você quer ouvir lá. Eu acho né? que isso seria um consumo mais justo, né, da plataforma, você conseguir ouvir apenas o que você gostaria, porque eles dizem que dão essa liberdade pra gente, né, mas na verdade, quando você abre o aplicativo, eles ficam tentando empurrar coisas que eles acham que você vai gostar, mas não tem nada a ver com o seu gosto musical, com o que você está escutando ali no aplicativo, né? Então, eu sempre questiono, passei a questionar cada vez mais agora as plataformas, inclusive tem gente que defende muito, falando que dá muito dinheiro para os artistas, mas eu não gosto muito de olhar as questões aqui do ponto de vista do Gustavo Lima, sabe? Que é milhões de ouvintes mensais, milhões de plays. Eu gosto de olhar do ponto de vista por exemplo, de mim, artista que tenho 5 mil ouvintes mensais, sabe? Que isso colocado dentro de um estabelecimento seria muita gente, mas que ali dentro da plataforma digital eles fazem parecer que não é ninguém, né? Então isso é muito triste, porque o artista fica triste, ele está sendo ouvido por 5 mil pessoas, não é pouca coisa. Mas aí quando ele vai receber a remuneração daquele álbum que custou para fazer, você não gasta menos eu vou colocar um valor bem módico, assim, R$800 vai para fazer uma faixa? A gente sabe que não custa só isso, entendeu? Muito mais. Mas se o artista não tiver R$1.000 para fazer uma faixa, mas é muito dinheiro para quem toca na noite, R$1.000. A gente sabe disso, né? Algum show que tem que fazer, né? Pois é, então tem gente que trabalha o ano inteiro, vai juntando de pouquinho em pouquinho para conseguir gravar um EP ou uma faixa com um clipe. Ali o cara se ele não tiver uns 20 mil, ele já não vai conseguir fazer isso. E é muito dinheiro, ele não consegue reservar, trabalhar e guardar dinheiro. Ele trabalha para colocar comida dentro de casa. Então eu entendo esse lado. Eu gosto sempre de olhar a plataforma do ponto de vista desse artista, que eles sabem que é quem realmente movimenta a plataforma. São esses artistas aí, né? Mas eles fazem a gente acreditar que esses artistas não têm valor, né? Enfim, eu sempre vou olhar para o lado desse artista menor para a gente achar uma saída para melhorar as coisas, né? E essa parada que a Bia falou aí de não ter número de plays também tem um outro problema muito sério, né? Assim, tem vários problemas, né? Um deles que antigamente só sabia quando a tua música era um sucesso ou não, quando saísse, sei lá, o crawler no final do mês, ou, né, a audiência da tua música e tal, né? Ninguém tinha esse valor online, on real time, né? E depois que isso gera uma ansiedade absurda no artista. Com certeza. Isso, pra gente, né, que somos meros mortais aqui na rede social, quando tu publica alguma coisa, tu não recebe um like, tu já fica naquela angústia. Agora tu imagina o artista que é muito mais sensível, né? Porque o músico, ele tem uma sensibilidade diferente das pessoas normais, né? A pessoa normal, ela consegue acordar todo dia de manhã, sentar a bunda no ônibus, pegar 2 horas de ônibus, entrar no trabalho, bater o ponto dele, voltar a pegar sistematicamente, né? E fazer isso a vida inteira, do mesmo jeito. Exatamente. O artista é justamente um desajustado no bom sentido, né? Não um desajustado negativamente, pejorativamente falando, né?
mas num bom sentido, assim, né? Ele é um cara inconformado com essa situação de acordar todo dia, pegar 2 horas de ônibus para ir, 2 horas para voltar e fazer isso e ficar vivendo só do fim de semana. Então eu fico pensando assim, cara, o quanto angustiante não deve ser tu botar uma música e, sei lá, tu tem 3 plays. Pois é. Mas o pior não é isso, o pior é quando o artista consegue 1.000 e a gente tem que dizer, enquanto você não tiver 100.000, você não vai receber direito autoral. Isso é complicado, né? Porque ele tem expectativas, né? Então, outra coisa que eu estou fazendo muito na internet agora também é quebrando as expectativas, né? Se eu precisar dizer que o valor de um play é 0,00006 centavos, 4 zeros depois da vírgula, eu vou repetir isso quantas vezes for necessário para quebrar a expectativa, para mostrar que se você não tiver 100.000 plays numa faixa, nem pense em editora, não vai dar dinheiro isso aí. Mas então você está querendo desestimular a gente de trabalhar com isso? Não, eu estou querendo te mostrar que além do digital você tem que ter outras receitas. Tem que ter a base de fãs do bar, que parece que aquele 2020 não ensinou nada para os artistas. Eles começaram a tocar nos bares e continuaram agindo da mesma maneira, sem dar atenção para a base de fãs. Né? Essas pessoas têm que se sentir interessadas em pedir a sua música no bar. Porque em Campo Grande, eu acredito que vocês tenham um pessoal bacana aí de audiência de bar. Em Campo Grande, quando estourou o sertanejo universitário, por que estourou? Porque os artistas que tocavam em bar, todos eles, cada um deles tinha uma música que eles tinham conseguido com um compositor aqui da região, ou eles mesmos tinham escrito, que fazia parte do repertório deles. Então, eles tocavam cover e tocavam aquela música, e davam muita atenção para aquela música. As pessoas simpatizavam com a música, iam na apresentação e pediam a música. Eu estou dizendo isso porque muita gente do pop rock pergunta para mim assim, mas como que eu vou fazer para tocar autoral no bar se o dono do bar não deixa? A resposta faz o público pedir. Se o público pedir, o dono do bar tem que deixar você fazer autoral. Só que você tem que fazer o seu público pedir sua música. Então, se você não se empenhar nisso, então é um trabalho que pode surtir muito mais resultado do que você ficar ali atualizando a tela do Spotify, vendo quantos plays que você ganhou. Dando F5 eternamente, né? Então tem o que ser feito, né, para você, tem um monte de edital de cultura aberto, por exemplo, então tem artista que não tá nem aí para essas coisas, fica ali só... Não pesquisa, né? Não se atualiza. Exatamente. Você tocou num ponto interessante, quando você fala que o artista tem que achar outras formas de renda, não ficar só... Você falou que 2020 não foi suficiente para abrir a cabeça dessas pessoas, né? Eu tenho um amigo meu, que inclusive era da minha banda, era vocalista da minha banda, eu não vou citar o nome aqui, não é o caso, mas ele chegou aí 2 vezes pro The Voice, tá? 2 vezes ele foi pro The Voice. E aí, qual foi o problema dele? Passou um livro, a gravadora chegou assim, vamos fazer esse contrato? Eu quero você. Não, eu quero levar minha banda junto, beleza. Entende? Vai ter todo um trabalho por trás, assim, deixa a banda de lado e segue a tua carreira para ver, né? Mas aí não rolou, assim, não soube surfar essa onda. E daí deu aquele momento de bad, assim, de depressão, né? E hoje que tá fazendo outras coisas, descobriu, faz curso dá aula de canto, então ele procurou outras formas de renda, então talvez ele precisou passar por esse processo para ver que não era só cantar no barzinho, né? Só tocar naqueles 4, 5 lugares, então, mas a maioria não entende isso, né? Às vezes a pessoa que toca no barzinho, o músico, ele também tem um outro trabalho durante o dia, né? Então, para talvez se complementar uma renda e tudo mais, né? Então, isso também é um ponto que deixa um pouco a desejar, né? Mas se a pessoa quiser, tem muito, como você falou, vai fazer o curso ali para ser produtor cultural, vai entender de direito autoral, vai entender de 1000 coisas, dá para você fazer 1000 coisas. Basta você querer, né? Eu respeito também quem quer ficar só tocando no barzinho. Não estou depreciando isso como se não tivesse valor, né? Mas eu acredito que todo mundo que trabalha durante o dia CLT e toca na noite gostaria de largar esse emprego e trabalhar só com música. Eu falo isso porque, novamente, eu sou artista, então, para dizer isso, eu estou falando do meu sentimento, entendeu?
Todo artista gostaria que a sua profissão, sua carreira artística desse certo, que você tivesse muitos fãs, todo mundo reconhecesse seu empenho musical, entendeu? Eu sei que trabalhando em outra profissão é difícil você se dedicar, mas se teve uma pessoa que conseguiu, você não é menos que essa pessoa. E diariamente, dezenas de pessoas conseguem dar essa virada ou vai compor um grupo de composição, encaixa uma música lá, recebe um bom valor de liberação, daqui a pouco a música vira música de trabalho, começa a receber um ECAD, é assim que começa, só que você tem que movimentar. Se você continuar fazendo a mesma coisa todos os dias, nada vai mudar na sua vida, alguma coisa você tem que mudar para proporcionar essa mudança, né? Sim. Mudança no seu planejamento musical. Isso aí. E tem a Bruna aí para ajudar, né? E se precisar, tem a Bruna aí para ajudar, né? Poxa, eu sou a que mais estimulo. O pessoal lá no meu perfil fala assim, nossa, obrigado por você não deixar a gente desistir. Às vezes eu tô aqui com uma pauta para gravar um vídeo, um negócio que eu quero meter o pau e tal. Eu vou lá e gravo só um vídeo de incentivo, palavras de incentivo para a pessoa não desistir. Eu acho que se eu ajudar pelo menos uma pessoa que hoje estava pensando em desistir e ela resolveu não por causa do meu vídeo, tá maravilhoso, entendeu? Então, assim, se é isso que você quer, continua, porque é pior do que não viver só de música é você futuramente ficar frustrado. É isso aí. E você vai ficar frustrado porque não fez tudo que poderia pela sua música. Isso aí. A música exige muito da gente, né? É uma profissão maravilhosa, mas exige muito da gente, dedicação total. Ela é muito ciumenta, né? A gente sabe que a música é muito ciumenta. Né? Ela quer todo nossa mente, ela quer o nosso corpo, ela quer tudo. Então, se é isso que você quer, dê para sua música o que ela tá pedindo de você, né? É isso aí. Ô, Bruna, vamos tocar no ponto nefrálgico, então, aí. Vamos lá. Quando eu fiz a reação do teu vídeo falando sobre o Spotify, né, tu estava comentando ali nesse vídeo que o Spotify, de uma certa forma, estava deixando passar várias músicas feitas por inteligência artificial, né? Enfim, para mim, tu clareou tudo o que precisava ser clareado ali naquele vídeo quanto ao sentimento do artista frente a uma indústria que hoje, cara, é uma indústria leonina, digamos assim, né? Com contratos leoninos, sempre foi, mas parece que agora tá pior ainda por todas as razões que a gente já elencou aqui. Mas a questão é a seguinte, algumas pessoas, eu confesso que às vezes me dá um nó no estômago, assim, quando eu vejo uns comentários do tipo, tá, mas não adianta, perdeu, agora já é isso aí, a música vai ser assim para sempre. Tipo, o cara, ele não... As pessoas parecem... Exato, é isso aí. É isso aí, né? Porque, assim, uma coisa é tu produzir uma música, né? Sei lá, um artista... Eu não sei qual é o ritmo de composição normal, porque eu não sou músico. Toquei quando era adolescente e tal, mas nunca fui compositor. Mas quando tu começa a trazer dados, né? Que tu colocou naquele vídeo de, sei lá, 30, 40, 50, 100 músicas por dia que tu consegue fazer com inteligência artificial... Isso eu começo a ficar imaginando assim, cara, como é que fica a cabeça de um artista também, né? De novo, né? Eu tenho um pouco, mesmo não ter sido artista, eu gosto de me colocar, né? Não só no artista, mas diversas coisas, né? Eu me colocar naquele lugar daquela situação. Como é que fica o cara pensando, cara, eu não consigo compor uma música por dia, como é que eu vou concorrer com uma máquina, né? Pois primeiramente, para essa pessoa que diz isso já era, né? Eu quero lembrar que quando a gente saiu do físico para o digital, nós temos o YouTube começando as operações ali por 2005, né? Spotify 2004. Nós fomos receber direitos autorais, só para vocês terem uma ideia, em 2014, 10 anos depois. Então, a plataforma ela atuou sem pagar direitos autorais por 10 anos até começar a pagar. O que nós estamos falando da inteligência artificial, ok, eu concordo quando você diz assim, as pessoas não vão deixar de usar daqui para frente. Isso já é uma realidade. A gente não está mais na fase de discutir se o que
as empresas de inteligência artificial criam é ou não é bom na questão musical. Por quê? O que elas estão fazendo já é melhor do que ontem e amanhã será melhor do que hoje, porque os músicos estão ajudando a inteligência artificial a ficar melhor. Eu já disse isso na internet também e repito, eu não estou vendo outras categorias de criadores ajudarem a IA que está concorrendo com eles a melhorarem. Os desenhistas, cartunistas, fotógrafos, todo mundo está de cara com a IA e ninguém está ensinando. Vou lá fazer uma imagem no chat GPT. Você não vai ver uma pessoa que desenha falando isso. Ela vai continuar desenhando. O músico não. O músico vai lá e usa. Caralho. E ensina a IA que vai substituí-lo no futuro. Eu posso estar errada, mas vejam, eu não vejo um escritor ir lá ensinar a IA que escreve. Ele está metendo o pau e continua fazendo os textos dele. A não ser aqueles, lógico, que sempre teremos exceções, né, gente? A pessoa que finge que escreve e está usando o chat GPT, mas assim, o escritor mesmo, ele vai continuar escrevendo, porque assim, é um hábito dele, né? Acredito que não vai abrir mão de escrever. Ele pode usar a IA para ajudá-lo, mas ele não vai deixar o processo criativo de lado. Assim como temos também músicos que estão criando ainda e usando a inteligência artificial para ajudá-los, que na música a IA já existe há muito tempo e ajuda os produtores musicais, os arranjadores. Isso não é uma novidade para os músicos. É uma novidade para os compositores, que estão usando agora para fazer melodias, né? E letras, ou apenas joga letra para o Suno fazer melodia, enfim. Então, a inteligência artificial chegou para ficar. Eu acredito nisso, tá? O que nós estamos buscando agora, que superamos a fase de ficar só fazendo vídeo falando é bom ou não é o que ele cria, tá? Nós estamos na fase da remuneração. A gente quer saber como é que isso será, que os criadores serão remunerados. Porque uma coisa é fato, o conteúdo protegido por direitos autorais está sendo usado sem autorização por todas as empresas, todas elas estão sendo processadas por gravadoras e editoras, estão usando conteúdo protegido sem autorização para fazer o aprendizado de máquina. Então, eles não estão usando só conteúdo em domínio público, estão usando tudo, né? Então, tudo que já foi feito está sendo usado para treinar as inteligências artificiais. Então, agora o grande desafio então, como vamos remunerar os criadores? Então, é essa parte. Eu não demonizo a inteligência artificial, acho que é uma coisa incrível, né? Só que quando eu vejo entrevistas dos CEOs, eu fico preocupada, porque nem eles têm noção de onde que isso vai parar, tá? Mas aí eu já vou lá no outro pensamento, lá na frente, gente, que eu não tô ainda lá. Eu tô aqui, ó, para não demorar 10 anos, como aconteceu com o Spotify, com o YouTube, para as empresas remunerarem os autores. É isso aqui que tem que ser a nossa luta agora. Você pode usar, vai lá, bota a sua letra lá. Eu coloquei minha letra lá no Suno, se eu quiser tirar agora, não tira mais, meu filho, já tá lá dentro e ele já tá usando de dados para fazer outras músicas, já virou dado, né? Então, o que os legisladores que estão trabalhando em fazer essas leis estão questionando muito as empresas. Tem como vocês divulgarem, através de relatórios, dentro de um resultado, de um log, quais músicas foram usadas para dar aquele resultado final para o usuário? Para a gente remunerar essas músicas aqui na proporção que elas foram usadas? Eles sabem que existe como, porque os programadores falam que tem como você ver isso. Quando você pede uma música, ele dá a informação de quais músicas no banco de dados foram usadas para dar aquele resultado. Eles dizem que não tem como, são muitos fragmentos, mas às vezes a gente faz uma música lá no Suno, que eu, para questionar, eu usei, né? Se você pedir lá uma música
uma bossa nova, é difícil não vir uma música cuspida do Tom Jobim. A máquina não faz uma coisa assim, não, nós pegamos 100 músicas aqui para fazer a sua. Não é assim, não, que eles fazem, né? De vez em quando ela é preguiçosa, ela vai lá e pega uma só, até repete a melodia. Tá acontecendo muito, tá? O próprio Content ID do YouTube, já teve usuário meu relatando, mais de um, que fez uma música no Suno, colocou lá nas plataformas, e a própria plataforma, a ferramenta, disse que era um plágio, e o YouTube também identifica trechos de música, coloca a minutagem e coloca o link da música que você replicou ali dentro da sua música. Então, estão acontecendo os plágios, né? Enfim, então, para esse seu seguidor, eu digo o seguinte, já era a inteligência artificial, não vai deixar de ser usada. Então, agora a gente quer saber como é que os criadores vão ganhar dinheiro. Elas vão ganhar muito dinheiro em cima do trabalho e da criação de outras pessoas que vão deixar de ganhar dinheiro. Aí eu já não acho justo, né? Eu acredito que todo mundo que está ouvindo vai concordar com a gente que não é justo a gente pegar todas as criações de todos os compositores, músicos, artistas, arranjadores do mundo e colocar na mão dessas empresas para elas ficarem trilionárias, né? Acho que foi um vídeo teu que eu vi, né, que tava falando do Jack Dorsey, do Twitter, né, que ele disse, liberem o direito autoral, né, liberem, né, a inteligência autoral agora, né, por que estão segurando, tipo assim, durante e a tua explicação foi perfeita, durante muitos anos ninguém poderia copiar o Twitter naquele formato de negócio, aquele business, né, aí tipo, ali tinha que ter o direito autoral, né, ali, agora que ele vendeu o Twitter, não, mas muita gente escreveu isso para ele, né, só para contextualizar o pessoal que entender. O fundador do Twitter disse, rasguem todas as leis de direitos autorais. Só fez um tweet assim. E os criadores foram lá dizer para ele, agora é fácil, né, que você não vendeu, ou que depois que a sua patente foi protegida por essas leis, agora você vem dizer, rasguem todas as leis, né? Aí parece até que ele foi endossado pelo Elon Musk, o pessoal falou, pega a patente aí dos Tesla, tudo, e bota aqui na nossa mesa para todo mundo copiar e tal, né? Mas é muito interessante, porque eu me lembro muito quando a gente estava discutindo como remunerar coisas no vídeo, através do artigo 13 da lei da União Europeia, não sei se vocês lembram disso, eles falaram o seguinte, o que tem aqui, na sua tela tem um microfone no cantinho aqui, né, Marcelo? Bom, tá aparecendo esse microfone, deixa um visual bacana seu vídeo, né? Essa luz verde e tal, esse microfone na frente. Então, nós vamos pegar um pouquinho da sua monetização, da monetização que o YouTube retém sua, que é aqueles 49% que eles retêm, e nós vamos destinar uma partezinha para o criador desse microfone. Por quê? Porque o microfone ele está agregando na sua imagem, né? Numa TV, quando você coloca um sofá numa cena, você tem que pedir autorização se for um sofá de um designer renomado. Tem um profissional que ele vai fazendo um check de tudo que está na cena para ver se tudo está autorizado. Aí um quadro de um pintor aqui que não poderia aparecer, a emissora de TV tem que ir lá e pedir autorização, né? E aí no YouTube veio o lance de que não autoriza nada, pega e faz o seu cenário aí, coloca tudo, bota um quadro, bota não sei o que lá, e bota um sofá de um designer famoso, tá tudo liberado. O que o YouTube queria, o que a União Europeia queria fazer naquela época era o seguinte, tudo que tiver na sua tela que tiver direitos autorais, o YouTube vai ter que pegar uma parte e vai pagar essas pessoas, né? E eu me lembro que o Felipe Neto foi uma das pessoas, né, contratada, com certeza, que o YouTube pegou os maiores youtubers e colocou para falar contra essa lei, né? Não, coitado. Isso é um absurdo, porque se eu mostrar esse mouse aqui, eu vou ter que pagar direitos autorais para a Apple, que eu estou mostrando esse mouse.
Aí, né, eu falei, interessante, né? Porque você não pode pegar um vídeo do Felipe Neto e repostar no seu canal. É verdade. Se você fizer isso na hora, você vai levar Um bloco, né? um bloco, Um strike. né? Ou você vai ser desmonetizado. Não testei para saber. Mas ele não deixa os vídeos dele soltos para todo mundo repostar. Ou seja, uma pessoa falando contra a lei de direitos autorais que protege os vídeos dele. Então, gente, quando nós vamos falar contra, a gente tem que sempre lembrar que a mesma lei que você quer enfraquecer para usar algo que está crescendo vertiginosamente legalmente, é a lei que protege você como criador. E eu vejo muito criador falando a favor das IA sem entender a dimensão disso, sem procurar realmente. Eu fiz um post assim, detalhando os termos de uso do Suno. Se vocês lerem, vocês não usam mais. Porque ele simplesmente diz assim: o que você acabou de criar aqui, você nos autoriza a mostrar para outras pessoas, para elas fazerem músicas também. E você também já dá ciência de que o que nós dermos para você como resultado pode ser igual ao que a gente já deu para outra pessoa. Tá escrito isso lá. Esse absurdo, ele tá dizendo. Ele é tão claro, aí a gente tem que dar a mão palmatória. Ele é tão transparente que ele tá dizendo que ele pode dar o mesmo resultado para duas pessoas. Está escrito nos termos de uso deles. Só que as pessoas simplesmente não leem, porque não querem, porque querem usar sem ter peso na consciência de nada, né? Então é só isso que eu fico chateada, de ver colegas em defesa, assim, apaixonados, né? E vão dar uma assistida numas entrevistas do CEO aí do ChatGPT. Vocês vão entender o que eu tô falando, é uma loucura, assim. Eu assisti uma entrevista do CEO do ChatGPT, que o cara fala assim, falei para ele criar uma charge estilo o Charlie Brown falando tal coisa, aí ele criou essa charge aqui, aí tem o Charlie Brown. E o cara ótimo, falou, olha só que legal. Ele falou, então, mas para mim você tá infringindo direitos autorais do Snoopy aqui, porque você pegou simplesmente o Charlie Brown e botou numa charge que eu pedi para você criar. Entendeu? E o cara achando ótimo isso. Aí ele falou, sabe o quê? Ele disse assim, eu vou mandar o link para vocês compartilharem com seus ouvintes nas redes sociais desse vídeo. Ele diz assim, então, mas o que nós estamos fazendo, basicamente, ele não disse nessas palavras, é despertar vocês para que os criadores pensem em outros tipos de receita, para não ficar limitado a esse tipo de receita. Cara, o cara é um não sei, ele tem um grau de autismo assim, que ele não olha no olho do entrevistado. E eu fiquei assustada, falei, essa pessoa que está por trás de tudo isso aqui que nós estamos quebrando a cabeça para entender como que vai nos remunerar no futuro, ele não está nem aí. O que ele está preocupado é em convencer grandes corporações a deixar rodar o computador dele lá e ficar minerando dado. É isso que ele quer, entendeu? Ele não está preocupado com a gente. E outro detalhe, a gente está preocupado com a perda de emprego, né? Perda do trabalho, dos músicos, ficarem sem trabalhar, os produtores, arranjadores e tal. Mas quando você faz pesquisas com as pessoas em relação à inteligência artificial, já saíram? Quais são as suas maiores preocupações em relação à inteligência artificial? A substituição de postos de trabalho está lá embaixo na preocupação. Então, quando isso não é uma preocupação das pessoas, eu acho que é muito difícil você falar, oi, olhem por nós aqui, compositores, artistas. O pessoal já não valoriza o artista antes da criação das IAs, né? Se a gente não se der o valor, pessoal, não fechar, não parar de dizer besteira aí na internet, ficar defendendo as IAs assim cegamente, apaixonadamente, as coisas só tendem a piorar, sabe? Não vejo um futuro muito bom, não. É complicado isso daí, né? E tem bastante gente, né? Bastante influenciador, né? Que defende 5 wins, não só parte musical, mas enfim, para várias coisas, né? E um dia a conta vai chegar e o pessoal não tá se dando conta disso, né? Já tá chegando, né?
Eu tenho colegas que trabalham com isso falando assim, tá, mas cadê os dados? Os dados de que as pessoas vão perder posto de trabalho, isso vai... Eu falei, menino, aqui, por exemplo, a gente tem um profissional no sertanejo chamado guieiro, que é o cara que, depois que os compositores fazem uma música ali em casa, né, gravam um áudio de celular, mandam para ele tem um home studio. Estou explicando assim bem explicadinho, porque eu entendi ali nos meus seguidores que o pessoal de outros segmentos não usam, né, o trabalho do guia. Então, ele é um produtor musical que tem um estúdio em casa, que os compositores do sertanejo e do forró, do piseiro, também usam muito o trabalho dele. Grava um áudio de voz e violão ali, depois terminou de fazer uma música, e fala, grava melhor aí pra gente. Ele vai lá e pega e põe instrumentos, né? Geralmente voz, um violão, uma percussão, para deixar o áudio apresentável para se mostrar para um artista. Em troca desse trabalho, o valor cobrado por uma guia é de 150 a 400 reais. E tem gente há 6 anos, quase uma década, que vive só de fazer guia. Nós temos perfis aí famosos como Ajeite Sua Música, é uma empresa de fazer guia. Tem muitos guieiros que trabalham com isso. E eles estão me relatando, os compositores não nos procuram mais. Ou eles fazem uma música inteira lá na IA e mandam aqui pra gente refazer o arranjo, ou mexer em alguma coisa. Mexer em alguma coisa, né? E faz o guieiro compor. Porque ele vai ter que o cara pega a música lá. Ele não entende de música, já é um letrista, geralmente, que mandou uma letra lá para o Suno botou uma melodia, ele achou que ficou do caramba. Manda pro guieiro. Uma bosta. Manda pro guieiro e fala assim, arruma aí um pouquinho para não ficar muito... O cara tem que fazer tudo. E aí o cara compõe e ganha 100 reais. Puta, foda. Entendeu? Esse posto de trabalho já está ficando bem restrito, né? Outra, um dia que alguns artistas já estão começando a gravar músicas de IA para não pagar liberações, as famosas autorizações, né? Uhum. Aos pouquinhos os postos vão sendo substituídos, não tem muito... Enfim, elas vão ficar melhores, né? Ou aquela teoria do buraco negro que as pessoas falam, né? Vai ter uma hora que as coisas que vão alimentar o aprendizado de máquina vão ser tão ruins que ele só vai se alimentar de coisas ruins e só vai dar resultados ruins. Existe essa teoria também, que ele vai virar um ciclo ali que não vai conseguir dar uma coisa muito boa mais, né? Mas são tudo teorias, né? Tudo teorias. Mas a Skynet também era uma teoria, tá aí, né? O chip, né, na cabeça das pessoas que chama Starlink. Dá um medinho, né? E já está sendo colocado na cabeça de duas pessoas já receberam, né? Enfim. Mas no final das contas, é a gente tentar fazer uma coisa que é muito difícil no meio da música, que é se blindar, né? Uhum. E fechar e se defender sem dar chance de empresas que não estão valorizando o que a gente faz tomarem os nossos espaços, né? Eu não estou conseguindo essa conscientização ainda, mas eu não vou desistir, vou continuar falando, né? Logicamente, sempre entendendo que sendo empática com o lado das pessoas que precisam. Muita gente fala assim, Bruna, eu estou realizando o meu sonho de fazer uma música, assim, uma pessoa que escreve, mas nunca conseguiu convencer um músico a sentar com ele e fazer uma música, sabe? Eu estou realizando o meu sonho. Eu falo, tá, mas a sua música que você fez ali pode ser um plágio. Isso pode te render um processo. Isso pode te dar um problema. Eu sei que você realizou um sonho, que legal, eu fico feliz, mas isso pode te dar um problema legal. Mas, assim, ainda estou muito solitária falando disso na internet, né? Mas eu já estive solitária em outras demandas e consegui, de alguma maneira, fazer um barulho. Mas vamos continuar, né? O cara, além de tomar um processo ainda de plágio, ainda perde a letra, né? Perde a letra. A letra dele já tá lá em outra música lá, porque o Suno disse assim, eu posso pegar a sua letra se ela for muito boa e dar para outra pessoa. Isso. Né? Aí, depois que eu fiz o vídeo falando isso e fiz esse post dos termos de uso, muita gente escreveu assim, não, eu fui lá e deletei meu áudio
e excluir minha conta. Mas não resolve. Já foi. Alimentou o banco de Já dados. foi, né? Não Aí tem já como. era. Basicamente, o que os compositores que estão usando o Suno estão fazendo é ensinar o Suno a trabalhar. Ah, é assim que vocês querem uma música? Ah, é assim que o mercado pensa? Ah, é desse jeito aqui? Então, você está ensinando ele a escrever todos os dias, né? Ele pode não estar fazendo boas melodias ainda, como os músicos pensam, né? É a opinião dos músicos, mas os letristas estão ensinando ele a escrever. Isso eu posso ter certeza. Complicado. Né? Bruna, quero te agradecer aí por esse papo esclarecedor, né? É um assunto que é espinhoso, mas a gente tem que conversar sobre isso, principalmente nós aí que gostamos de trabalhar com música, né? Eu e o Brody aí, a gente, apesar de termos os nossos outros trabalhos, a gente fala de música, conversa de música, escreve de música o dia inteiro, né? Tá sempre conspirando a favor disso. E te agradecer, né? Obrigado. Tu sei que tem uma filha pequena, né? Uma criança tão... para nós é muito gratificante. Eu tenho a gente chama aqui no Sul, né, de piá, né? Eu tenho um piá de 5 anos. O Brody também tem a Gabi aí de quantos meses? Tá? Quantos meses? Não, quantos meses? 2 anos. E o outro piá também. Nossa. Então a gente te agradecer aí por despender essa sua hora aí, né? A gente sabe que é complicado. Tu tem o curso também, quero que tu deixe aí as tuas redes sociais, deixe a URL do curso, a gente vai botar na descrição aqui também. E te agradecer aí, de coração. Obrigada. Eu quero me colocar à disposição para fazer uma coisa que as pessoas gostam, geralmente me convidam muito nos podcasts para fazer, que é responder perguntas, né? Então, se as pessoas mandarem perguntas para vocês, e vocês quiserem fazer um episódio só de perguntas e respostas de direito autoral, a gente pode fazer. Hoje a gente bateu um papo sobre essas questões aqui, né? Pode levantar muitas dúvidas, mas o mais importante é entender o básico do básico do básico, que é o que o meu curso compositor profissional faz, assim, desde a sua decisão de ser um compositor profissional, né? Porque um compositor amador, a partir do momento que você pega um papel e caneta, um bloco de notas no celular, para ser mais moderno, você já está compondo, né? Então, a partir do momento da sua decisão de trabalhar com isso, até o dia que você estiver ganhando um relatório de ECAD de 6 dígitos, que eu desejo muito que isso aconteça, e acontece muito frequentemente na música, você tem que saber o que deve ser feito para não cair na mão de aproveitadores no meio do caminho, que também, como no mercado da música, todo mundo sabe que o compositor é um sonhador, o artista é um sonhador, né? Tem muitos aproveitadores que chegam nesse momento que você está mais vulnerável para te oferecer as propostas mais incríveis, né? E você acaba entrando e se frustrando, que é a frustração, que é o que eu costumo ver que é muito ruim, né, na vida aí de muitos amigos meus que sonharam em viver de música e não conseguiram desistir em algum momento porque foram passados para trás, né? As minhas redes sociais, Bruna Campos, então se digitar Bruna Campos no Google, assim como eu já estou um tempinho já nessa estrada, você acha facinho o meu canal no YouTube, meu perfil no Instagram, estou em todas as redes, tenho conta no Twitter, X, tenho conta no LinkedIn, tenho conta no TikTok, eu alimento de vez em quando assim, mas também tenho os vídeos lá, se vocês quiserem assistir. Respondo perguntas que são feitas no vídeo, muitas, às vezes direct eu demoro um pouquinho para encontrar, porque recebo bastante direct, mas de vez em quando eu respondo também. Mas se eu puder fazer um pedido para todos vocês, o meu curso está na bio do meu Instagram, tá? Ou na internet também, se você colocar Método Compositor Profissional, você acha facinho na Hotmart. Está aberto a inscrição, às vezes eu fecho, mas nesse momento estão abertas. E se eu puder pedir uma coisa para você que está ouvindo estude. Nós somos muito vistos como amadores, como aventureiros, né? Como sonhadores, e a gente só consegue mostrar para empresas, para empresários e para as pessoas que estão ao nosso redor que isto é trabalho se a gente estudar. Eu vejo que muitas pessoas do segmento da música não conseguem convencer a família de que isso é uma coisa que pode dar futuro e é importante. Eu sempre digo o seguinte:
dedique-se e faça dar certo. A hora que o dinheiro começar a entrar na sua conta, não tem um familiar que vai duvidar que música dá certo. Mas você tem que provar que isso dá certo. E eu até entendo, sabe, meninos? É muito difícil a gente entender como trabalhar com uma coisa tão legal pode dar dinheiro, sabe? Então, a gente tem que provar, que a pessoa fala, mas como assim você trabalha com música e ganha dinheiro, né? Eu sou prova viva, eu tô 25 anos no mercado da música, eu só faço isso. Então, me vejam ou me ouçam como uma empresa que está aberta há 25 anos, vivendo de música. Se eu conseguir, você não é menos do que eu, você vai conseguir também. Isso é só se dedicar, né? Muitas pauladas no meio do caminho, levanta e segue adiante, tá? E eu tô sempre na internet para os meus seguidores falam assim, bota o capacete e vem assistir meu vídeo, que eu vou dar a paulada. Boa. Obrigada, meninos. Obrigada. Obrigado, Bruna. Nós agradecemos. Valeu aí, obrigado por mais uma noite aí, esse Eu que baita agradeço, papo, cara. né, cara? Nossa, esclarecedor demais, cara. Assim, foi apenas uma pincelada do que dá para ser falado, porque é um assunto muito amplo, né, cara, mas nessa 1h e tal aí que a gente teve aqui, foi assim, um baita esclarecimento. Eu espero que o pessoal de casa também tenha gostado, né, porque volta e meia a gente toca nesse assunto, né, Marcelo? A gente volta e meia no metade de uma conversa que fala sobre isso. Então, assim, trazer um especialista nesse assunto, assim, é muito importante. A gente, poxa, fica muito feliz, assim, pelo aceite do convite, né? Foi uma noite de muito conhecimento, cara. Obrigado por mais Quem não pode ver vocês, perdeu a oportunidade de olhar os semblantes em alguns momentos. E a gente estava conversando e vocês ficaram, assim, pensativos sobre isso, assim, até quase perdendo o fio da meada. E quando a gente fala de música, o papo foi bom quando provoca isso mesmo, a gente pensar naquilo que vocês estão no meio, vocês estão trabalhando todo dia com isso. Se vocês pararam para pensar em alguma coisa, ainda a gente tem muito a acrescentar isso, e isso é importante. Bruna, obrigado de novo. E antes da gente finalizar, bater o papo aqui, foi patrocínio da Vlut, novo clube de discos de vinil feito para você. Acesse www.vlut.com.br, faça o seu perfil e escolha o seu plano. A gente se vê aí semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau.